Olá, nós somos alunos do curso de Pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema a prevenção ao abuso infantil. Esse trabalho, ele tem um requisito básico para a conclusão do curso de Pedagogia e ele está sob orientação da Gabriela Dallas Torres Silva. Eu sou a Nathalie Helena Rodrigues Barbosa e vou apresentar, a introdução do nosso trabalho. Bom, o nosso trabalho ele tem como tema a prevenção ao abuso infantil. Ele é especialmente voltado para crianças de 3 a 5 anos e a gente optou por essa faixa etária porque a gente entende que essas crianças elas estão numa fase de descobertas, mas elas também estão muito vulneráveis, Então, pensando nisso, a gente teve a ideia de abordar o tema, que é tão delicado, mas de uma maneira acessível e lúdica. E foi assim que a gente teve a ideia de criar um audiolivro infantil com uma linguagem simples, mas educativa. Esse recurso, ele permite que as crianças aprendam sobre o seu corpo, os seus limites e como se proteger, respeitando o seu tempo e também a sua compreensão. Além disso, nós buscamos contribuir com a atuação da escola e da família, porque a gente entende que para garantir uma proteção para a criança, a escola e família, elas precisam caminhar juntas. E com base na legislação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reforça que proteger a criança é um dever de todos. Então, a gente espera, com esse projeto, dar voz às crianças e promover espaços mais seguros, acolhedores e conscientes. Muito obrigada! Olá, meu nome é Amanda Caroline Prado Silva Rotondo e eu falarei sobre a justificativa do nosso trabalho. Nós escolhemos esse tema devido à urgência que há de enfrentar a violência sexual contra crianças, que infelizmente ainda é cercada de silêncio e também de tabus. Nós acreditamos que a educação sexual na infância é uma forma de prevenção, pois ela ensina a criança a importância dos limites e a nomear o seu corpo e a identificar situações perigosas. Muitas vezes a violência acontece por parte de pessoas mais próximas, sejam familiares, amigos próximos da família e assim por diante. E por isso é muito importante que cada criança aprenda a se proteger desde cedo. Nosso projeto propõe que a escola seja um espaço de confiança, onde a criança possa aprender com leveza, sem medo ou vergonha. O uso do audiobook é uma forma criativa que encontramos de trabalhar o tema, buscando aproximá-lo do universo infantil e também quebrando barreiras que existem até mesmo entre adultos. Então, assim, nós buscamos contribuir com uma educação que forme alunos e pessoas conscientes dos seus direitos e também da sua dignidade. Obrigada! Boa noite, eu sou a Miriam Midori da Silva. Estou aqui para falar um pouco da fundamentação teórica do nosso trabalho. Para fundamentar nosso trabalho, utilizamos autores como Suplicy, Piaget, Bronfenbrenner e Weber, que tratam do desenvolvimento infantil e da importância da orientação sexual desde cedo. A criança, naturalmente curiosa, faz perguntas sobre o corpo, sobre as diferenças entre meninos e meninas e precisa de respostas claras, sem constrangimento. Quando essas respostas vêm com segurança e afeto, a criança desenvolve autoestima, confiança, autonomia. Dentro do trabalho também destacamos o papel da escola e da família como pilares da educação, sempre respeitando a fase e o ritmo de cada criança. A educação sexual, além de informar, prevenir e acolher, permite que a criança compreenda que seu corpo deve ser respeitado e que ela pode dizer não quando alguma coisa incomoda. E é por isso que defendemos esse tema, que deve ser trabalhado com naturalidade, sensibilidade e responsabilidade dentro do contexto escolar. Muito obrigada!
Olá, sou Marcela Nunes dos Santos e eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. O nosso trabalho ele foi desenvolvido no formato de trabalho-produto, com uma abordagem qualitativa e exploratória. Nisso, nós coletamos dados em bases acadêmicas, documentos oficiais, utilizando palavras-chave como criança, abuso, violência sexual e educação sexual infantil. Com isso, conseguimos mapear materiais que tratam tanto da importância da orientação sexual na infância, quanto de estratégias de prevenção ao abuso. E a proposta central deste trabalho foi a criação de um audiolivro educativo com o título O Corpo é Meu, uma aula com a professora Ângela, destinado a crianças de 3 a 5 anos, com apoio para educadores, com o objetivo de oferecer informações sobre o corpo da criança e de maneira lúdica e acessível, promover um ensino preventivo sobre o abuso sexual infantil. Esse tema ele foi escolhido pelo nosso grupo, não só pela urgência social desse assunto, mas também pela constatação de que, infelizmente, ainda é um tabu, né? Ainda é um assunto pouco abordado no contexto da educação infantil. A abordagem adotada nessa pesquisa, como eu disse, foi a qualitativa e exploratória, pois buscamos compreender com profundidade um assunto sensível, com ênfase na construção de práticas pedagógicas eficazes e respeitosas. Como dito, a investigação ela foi realizada por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com finalidade de reunir fundamentos teóricos e práticos necessários para a elaboração do produto final. A escolha metodológica teve como foco principal dois públicos, que são as crianças e os professores de educação infantil, reconhecendo o papel crucial da escola nessa prevenção da proteção da infância. Após a triagem e análise dos textos selecionados, foi possível construir o referencial teórico, que sustentou o desenvolvimento de todo o nosso trabalho e do livro. Esse produto foi pensado com uma linguagem adequada ao público infantil, de fácil compreensão e também inclui conteúdos de apoio para educadores, de modo que o uso pedagógico seja seguro, ético e eficaz. Optamos pelo formato de áudio, justamente por ele unir acessibilidade e ludicidade, que permite que o conteúdo seja trabalhado com as crianças em sala de aula ou até mesmo em casa, mediado por adultos, criando um ambiente de diálogo seguro, escuta e acolhimento, que é essencial quando tratamos de temas delicados como este. Então, em resumo, o TCC, nosso trabalho de conclusão, buscou contribuir para a construção de uma cultura de prevenção ao abuso sexual infantil desde os primeiros anos de vida escolar, fortalecendo o papel da educação na proteção da infância. Muito obrigada! Olá, eu sou Débora de Andrade Ferraz e nós analisamos documentos e artigos científicos e políticas públicas, buscando compreender qual a importância da orientação sexual na formação infantil. Nós percebemos que, quando abordada de forma pedagógica e adequada à sua faixa etária, a orientação sexual é essencial. Ela contribui para que a criança esteja preparada para lidar com situações delicadas. Exemplo disso, a criança consegue reconhecer comportamentos inadequados, conhece o próprio corpo, compreende os limites quanto ao toque. Nós compreendemos também que não deve ser tratada de forma pontual esse tema, mas de maneira contínua, para que a criança esteja preparada para lidar com diferentes situações do dia a dia. Esse processo educativo depende diretamente da parceria entre escola e família. Os dois são fundamentais para uma educação sexual responsável e preventiva. Nós compreendemos que muitos professores não se sentem preparados para abordar essa temática da orientação sexual, destacando os sentimentos de insegurança, resistência e preconceitos e tabus. A orientação sexual ainda é tratada de forma superficial, envolvida por constrangimento e silêncio. Os educadores têm medo de punições, mesmo quando há intenção pedagógica de informar e proteger. Nas políticas públicas, nós observamos o empenho do governo em oferecer suporte à vítima. O Decreto 10.701 aborda a formação de políticas de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente,
Um eixo tem o tema prevenção. Destaca a capacitação da comunidade escolar, formação continuada da equipe gestora, inclusão do tema orientação sexual na Base Nacional Comum Curricular. Uma estratégia pedagógica é a contação de história como recurso didático, que pode ocorrer por meio de narrativas instrutivas, ilustradas ou simbólicas, estimulando a imaginação da criança. A utilização de histórias permite que a criança estabeleça conexões entre a narrativa e sua própria realidade. Com base no referencial teórico, entendemos que a educação sexual é uma das estratégias fundamentais de proteção. Os autores analisados ressaltam que, ao receber orientação sexual adequada, a criança desenvolve a capacidade de identificar toques indevidos e busca ajuda com uma pessoa de confiança. Diante disso, o grupo elaborou um audiobook com o tema O Corpo é Meu, onde narra a história de uma professora que utiliza o jogo do semáforo como ferramenta pedagógica. Nossa proposta é ensinar de forma lúdica e adequada a faixa etária e noções básicas de orientações sexuais e autocuidado. Assim, o grupo entendeu que contar história é um recurso eficaz para facilitar a assimilação de conteúdos por crianças. Olá, eu sou Marinalva Barbosa Matos. Finalizando nossa apresentação, queremos reforçar que a educação sexual na infância seja um caminho de proteção e cuidado. O audiolivro O Corpo é Meu é uma proposta prática, pedagógica e acessível para ensinar as crianças a reconhecer seus limites, seus direitos e a pedir ajuda quando necessário. Sabemos que só com diálogo, afeto e informação é possível quebrar o silêncio e construir um ambiente seguro. Acreditamos que o material que criamos pode ser útil para escolas, famílias e projetos sociais, auxiliando na formação de crianças mais seguras e conscientes. A proteção da infância é uma responsabilidade coletiva e esperamos que este trabalho contribua com essa missão, que possamos juntos formar uma geração que respeite o próprio corpo e o do outro, desde cedo. Obrigada. O audiolivro O Corpo é Meu, uma história com a professora Ângela, está disponível nos links na descrição, tanto em formato de áudio quanto em versão digital, PDF. Esperamos que, por meio da escuta, possamos promover o conhecimento e colaborar com o trabalho das escolas na abordagem desse tema tão necessário e importante.